Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Bom Dia com Propósito, nosso encontro matinal de segunda a sexta, 6h01 da manhã, sempre aqui nesse canal, sempre aqui trazendo pílulas de sabedoria para você. Se você não me conhece, eu me chamo Ellen Silva e estou aqui trazendo constantemente para você palavras de conhecimento e sabedoria sobre a pessoa de Deus e sobre aquilo que Ele deixou como manual da vida eterna para nós. Hoje, especificamente, nós vamos trazer uma palavra para aquela pessoa que está se sentindo um pouco afastada de Deus, ou para aquela pessoa que sabe que está em desconexão com Deus e que sabe que precisa voltar. Uma palavra sobre ordem e, ao mesmo tempo, redenção. Nós vamos conhecer uma história incrível que aconteceu no período da divisão dos reinos. Sim, quando o povo de Deus se dividiu entre Reino do Sul e Reino do Norte, entre o reino de Israel, e o reino de Judá, né, onde tinha sedes aí Jerusalém, Judá, e Samaria, o reino de Israel. Então, abra comigo agora, se você puder, aí na sua Bíblia física ou online, em 2 Crônicas 34. Segundo livro de Crônicas, capítulo 34, nós vamos conhecer a história do rei Josias. Um dos reis que fez história no período dos reis, onde morria um rei e quem assumia era sempre o seu filho, né? Nessa toada, o rei Josias é neto de um dos reis mais perversos de Israel. E nós vamos conhecer aqui essa história de perto, porque na vez dele, ele resolveu que ia romper o ciclo, que ia fazer diferente, que ia fazer história e queria causar uma grande revolução, né? Uma grande reforma no meio do povo de Deus. E foi isso que ele fez. Ele e o rei Ezequias, se não me engano, foram os únicos reis que fizeram a diferença, ao passo que os outros se perderam completamente pelo caminho, ou na verdade já iniciaram os seus reinados longe de Deus. E Josias, na vez dele, ele disse: não, comigo vai ser diferente. Vamos ler então 2 Crônicas 34, versículo 1, que diz: as reformas de Josias. Josias tinha 8 anos de idade. Olha a idade que esse menino assumiu o reinado. Quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, ou seja, se ele começou a reinar com 6, meu Deus, se ele começou a reinar com 8 anos, então quando ele tinha 16 anos, o que aconteceu? Sendo ainda bem jovem, está escrito aqui, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano do seu reinado, aí ele já tinha quantos anos? 20. Então, nós pegamos 8, mais 4. Então, ele tinha 20 anos. Quando ele tinha 20 anos de idade, ele começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras. Muito importante. Dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sobre as suas ordens foram derrubados os altares de Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso. E nós vamos parar por aqui, por enquanto. Você percebeu que Josias começou a governar, né? Começou o seu reinado, começou a liderar ainda com 8 anos de idade. Nesse tempo da divisão dos reinos, aconteceu essas coisas de crianças começar a reinar ali. Você pode ficar um pouco assustado. Tipo, uma criança de 8 anos liderando um reinado, liderando pessoas, milhares de vidas, tribos, enfim. Mas aqui no caso de Josias especificamente, nesse período, isso era um pouco comum, a depender de quem era o seu antecessor. Aquele que provavelmente morreu, porque nunca se assumia um reinado com o outro rei estando vivo, né? Então, quando esse rei morria, o seu filho assumia. Então, no caso de Josias, ele era filho de Amon. Esse tal desse Amon só governou por 2 anos, porque ele fez o que o Senhor reprova. Lá está escrito assim, versículos antes do que nós lemos, você pode conferir essa história. E o Senhor pôs fim ao seu reinado quando ele morreu. Antes de Amon, veio seu pai, que é avô de Josias, Manassés. Manassés foi um dos piores reis de Jerusalém naquela época. Em razão de quê? Em razão das coisas perversas que ele fez, né? Não só da idolatria, mas da maldade com que ele tratou aquele povo. Então, vendo Manassés, Amon, agora chegou a vez de Josias. Josias assumiu ainda sendo criança, porque ele era da linhagem desses reis que eu acabei de falar. Ou seja, não poderia ser um terceiro a assumir o reinado, tinha que ser da linhagem, tinha que ser filho. Então, Josias assume esse reinado. Dos 8 anos de idade até os 16, não temos nada escrito a respeito. Então, subentende-se que ele concluiu a sua infância, entrou aí na adolescência, na juventude, aos 16 anos. Ali ele começou a buscar a Deus. Alguém, provavelmente,
um sacerdote, ou algum tipo de instrutor, que com certeza essa criança tinha, começou a falar para ele do Deus de Davi. E começou a instruir esse menino, porque eu tenho, assim, uma convicção minha mesmo, de que isso não surgiu só na cabeça dele, do nada. Não tem como surgir do nada. Ele deve ter ouvido falar que além de Baal, de Astarote, ou de qualquer outros deuses ali que eram adorados na época, ele sabia que havia o Deus único, Deus que havia tirado aquele povo do Egito. Então a Bíblia diz que aos 16 ele começa a buscar a Deus. Aos 20, ele começa a reforma, começa a dizer, não, se esse é o Deus verdadeiro, se esse é o Deus que resgatou nosso povo do Egito, se esse é o Deus que abriu o mar para o nosso povo passar, se esse é o Deus que mandou maná do céu para alimentar nosso povo no deserto, por que é que nós vamos oferecer culto a outros deuses que nunca fizeram nada pelo nosso povo? Então, vamos destruir, acabar com essa idolatria aqui, vamos acabar com essa festa, com essa farra aqui, com essa prostituição, conforme você aprendeu, nós falamos nos dias anteriores, aí, ensinando sobre organização, sobre ordem, nós falamos, citamos até o livro de Oséias, né? Então ele resolveu fazer um limpa nisso. E o que é mais incrível que aconteceu no reinado dele? Agora vamos ler o versículo 8. Você lê comigo, 2 Crônicas 34, 8. Que diz, no 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maséias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor. Então você percebe aqui, ó, que no 18º, ou seja, já estava há 18 anos no governo, no seu governo, né, já estava aí com 26 anos de idade, ele começou as reformas do templo, o templo que já estava de portas fechadas, já havia um tempo, já estava ali todo sem manutenção, imagina-se que todo degradado, né, uma obra, uma construção civil que não é dada manutenção, ela começa a deteriorar, né? Então ele começou essa reforma e o mais incrível acontece no versículo 14, você pode ler aí, que fala, o livro da lei é encontrado, e por isso que o tema de hoje é lei, ordem e redenção. Você está longe dos caminhos do Senhor, observe o que aconteceu nesse momento, o que aconteceu nesse momento da história de Josias. Tudo, como se diz, o pontapé inicial ele deu ali aos 16 anos indo buscar a Deus. Mas tudo mudou radicalmente quando o livro da lei foi encontrado. Vamos entender como isso aconteceu? Aí no versículo 14 você lê comigo. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse a Safã, encontrei o livro da lei do Senhor. Então nós vemos já no versículo 18, pula para o 18, que diz, o sacerdote Ilquias entregou-me o livro, e Safã leu trechos do livro para o rei Josias. Perceba, o rei Josias tinha enviado esses 3 rapazes, 3 homens, né, governador e entre esses outros que ele fala aqui, para iniciar a reforma no templo. Quando iniciou essa reforma no templo, quando ele estava ali organizando a prata que tinha sido trazida para o templo, encontraram o livro da lei. Que livro era esse? O livro da lei mosaica. Provavelmente o Pentateuco, se você nunca ouviu falar essa palavra, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando ele começa a ler trechos desse livro, né, o livro da lei ou o livro de Moisés, o rei em seguida rasga as suas vestes, ele fica apavorado. Como assim? Existe um livro, existe toda essa instrução da lei mosaica, existe tudo isso aí que o nosso Deus deixou escrito e nunca chegou na minha mão. Eu já estou quase há 2 décadas nesse governo aqui, na liderança de vocês, e ninguém nunca me falou disso. Nós estamos ferrados. Não foi com essas palavras não, tá? Mas eu vou ler com você o que ele disse. Versículo 19, perceba. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e ao secretário de Safã e auxiliar Asaías. Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito nesse livro. Perceba a seriedade de tudo que está sendo narrado, dessa história maravilhosa de Josias, porque assim, eles vinham de uma sequência de reinados muito perversos, muito idólatras, muito perdidos, muito longe de Deus. E aqui, traduzindo essa mensagem para as nossas vidas, para os nossos dias atuais, para as pessoas que estão longe de Deus, perceba que
tudo mudou completamente, ou seja, os olhos de Josias se abriram completamente, ele caiu em si, ele percebeu quando esse livro foi encontrado. Esse livro representa a Bíblia hoje. Claro que hoje nós temos uma gama de outros livros, né? O período dos reis, o período dos juízes, Salmos de Davi, Provérbios de Salomão e o Novo Testamento inteiro. Mas perceba que a Bíblia, ela é uma arma poderosa. Por isso que está escrito no livro de Salmos, que a gente deve meditar na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus todos os dias. Porque estando em contato com ela diário, eu consigo enxergar, eu consigo observar, eu consigo perceber quando eu estou em desconexão com Deus, aonde que eu estou falhando, consigo ver o meu defeito, consigo ver o meu erro. E a palavra de redenção que Deus traz para nós nessa quinta-feira, nessa manhã, para as nossas vidas, para dizer que é o seguinte: mesmo que nós estejamos buscando a Deus, como começou Josias aos 16 anos, mesmo que a gente comece reformas nas nossas vidas, eu vou mudar esse ano, eu vou mudar esses hábitos, esse ano eu não quero mais contato com fulano que está me prejudicando, esse ano eu vou mudar de ambientes, esse ano você começa a fazer vários planos de mudança, de transformação, de crescimento, né, visando aí concluir o ano com maior evolução, em novas fases da sua vida. Contudo, se o livro não estiver na tábua do teu coração escrito, se o livro não estiver enraizado dentro de você, se você não estiver se alimentando dessa palavra todos os dias, dificilmente você vai conseguir entender a pessoa de Deus, enxergar o que Deus quer para você, enxergar o que nós precisamos estar em contato com Deus, mas o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor quer de nós. É muito fácil, por exemplo, eu sentar para ouvir alguém ministrando, né, alguém ensinando. E é muito fácil eu ouvir um louvor, né, contém ali algumas letras da palavra que está escrito. Mas tudo isso é superficial. Você consegue perceber que é diferente de eu beber direto da fonte. É diferente de eu sentar e chamar o autor do livro e dizer: senta, Senhor, aqui do meu lado e me dá o discernimento, me dá o entendimento. Eu quero ir buscar direto da fonte. Embora você seja uma pessoa que ora pouco, não tem força de orar, embora você seja uma pessoa que não está congregando, não está indo para igreja nenhuma, não tem problema, não estou aqui para apontar nada para você, nem te dizer, te dar alguma palavra de juízo. Mas um conselho que eu te dou nessa manhã de quinta-feira é: não se afaste, não se abstenha, não perca o contato com a palavra de Deus. Olha, como depoimento pessoal, não que me contaram, mas que eu vivi, enquanto você está aqui sendo alimentado constantemente, não perdendo esse contato, inclusive, há uma batalha, uma luta muito grande para a gente não ter esse contato, para a gente negligenciar isso, para a gente se afastar, para a gente se ocupar, gastar o nosso tempo com outras coisas. Inclusive, semana passada, a semana inteira, a gente falou só sobre tempo. O que eu estou fazendo com o meu tempo? O tempo de Deus para a minha vida. O tempo para cada coisa. Então, dá um conferidinho aqui depois no canal para você entender essa parte de tempo. E quando eu falo aqui de tempo, é porque o adversário, o nosso inimigo, nós temos um inimigo em comum, que é aquele que quer nos fazer perder tempo. É o plano principal dele hoje, nos últimos dias, é nos fazer perder tempo. Porque a cada dia, a cada hora do meu dia, a cada minuto do meu dia que eu dedico para as outras coisas que não são tão importantes ou que não vai agregar em nada na minha vida, eu estou deixando de conhecer mais sobre Deus, de conhecer a história do nosso povo. E quando eu falo nosso povo, embora não sejamos judeus de sangue, mas o Novo Testamento, a nova aliança de Cristo, a graça de Cristo imerecida que nos foi dada através da cruz, da crucificação de Cristo, nos traz essa sensação de pertencimento, que Cristo é a videira e nós os ramos, entendeu? Nós somos parte, mesmo que enxertados dessa árvore. Então, quando nós conhecemos toda a nossa história, fica muito mais difícil, né, de nós sermos confundidos, enganados, de nós cairmos em qualquer cilada que possa surgir. Então, fica aqui o meu recado, minha mensagem para você. Tá com dificuldade de orar, tá com dificuldade de encontrar apoio espiritual em alguém, uma pessoa física, por enquanto, comece meditando na palavra, um capítulo por dia, que seja, para você se familiarizar, até você pegar gosto, e depois você vai aumentando, e você vai gostando, no horário que você achar melhor para você, de preferência de manhã, porque o cérebro já está descansado. Então, dessa forma, você consegue se reaproximar de Deus. Deus fala muito através da palavra. Eu não sei você, não sei o seu testemunho, sua história, seu depoimento, mas eu tenho muitas histórias de quantas vezes eu estava precisando de uma palavra, assim. Não tinha ninguém do meu convívio que tivesse algo da parte de Deus para me dizer, mas eu só de estar, como se diz, armada, munida da palavra de Deus, e o Senhor dizia, no capítulo tal,
o livro tal. Então, muitas vezes, porque eu já tinha uma noção do que aquele texto já estava, eu já tinha uma familiaridade. Então, Deus me dizia que a mensagem que ele queria me dar naquele dia era daquele livro, daquele capítulo, daquela história, por exemplo. Esses dias atrás eu estava orando e estava fazendo uma pergunta para Deus, uma pergunta muito particular, e aí o Senhor disse que, lembra da história de Daniel e tal coisa que aconteceu lá no livro de Daniel? E eu comecei a assimilar aquilo com que eu estava perguntando e meu Deus, é isso, a resposta é essa. Então você consegue entender que Deus ele fala através da sua palavra, não só por essas pílulas de devocionais que a gente consome todo dia aqui, mas no seu íntimo aí. Por isso que é tão importante, assim que você fica coladinho com o seu celular, desde na hora que vai dormir, na hora que acorda, o dia inteiro, come com o celular na mão, tenta ocupar mais esse tempo que você fica aí tão familiarizado com o celular. Eu tô falando celular porque hoje é o objeto que fica mais perto da gente, assim, né? Outrora era a TV, as pessoas ficavam horas e horas na frente da TV, ainda ficam, né? Hoje na era dos programas de streaming, né? De filmes, de séries, mas enfim. Procura dedicar um pouco do teu tempo para isso. Cara, eu vou matar a minha curiosidade aqui, eu quero saber, eu quero entender a história do nosso povo. Começou lá em Gênesis e depois de Abraão, Isaac, Jacó, o que aconteceu ali? Que revestrez é esse de Juízes, primeiro Reis, primeiro Crônica, segundo Crônica, o que aconteceu ali? Procura entender a linha cronológica. Quando você tiver uma dúvida, entra lá no Google, dá uma lidinha, algum artigo, estudo bíblico que possa ter ali, mas vá alimentando isso, porque o segredo da espiritualidade é muito, muito chique isso, eu acho isso muito incrível, muito extraordinário, que é o quê? Quanto mais eu me alimento, mais fome eu tenho. Quanto mais eu busco, mais sede eu tenho. Então, assim, comece aos poucos e vai aumentando, vai ampliando. E resumindo aqui, né, caminhando para o final desse devocional, lei, ordem e redenção é basicamente isso. A lei de Deus no meu coração, essa lei, o livro da lei que foi encontrado, precisa estar enraizado no meu coração. Como disse Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu estou com a palavra no meu coração, né? Embora aí o louvor, né, uma música, que possa me aproximar de Deus seja muito bom, mas se eu estou com a palavra, eu já estou armado, eu já estou com meio caminho andado, eu já estou com meu coração blindado. Então, até você ter força de voltar a orar, até você ter força de participar de uma comunidade, né? Não estou aqui fazendo mexão para nenhuma igreja, mas nenhuma organização. Igreja é organização, não igreja é eu, pessoa. Mas até você ter esse interesse novamente, até você ser buscado, alcançado pelo Senhor, vamos falar assim, comece pela palavra. Se você tiver a palavra no seu coração, olha, eu vou falar por cima, porque eu não posso entrar em detalhes aqui, às vezes eu evito contar certas experiências minhas, porque elas mencionam outras pessoas, até eu ter sabedoria para contar essas experiências sem prejudicar terceiros. Então eu vou contar essa genericamente. Eu venci um trauma religioso muito sério, muito delicado, muito cheio de nuances, através de me alimentar da palavra. Eu e o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu. Não foi um terceiro, não foi. Passei aí por uma escola da vida muito delicada. E se algum dia eu estiver com você tomando um café, quem sabe eu te conto essas histórias bem engraçadas, perigosas e tristes. Mas eu venci isso, esse medo, onde eu já estive, talvez onde você está agora, que eu não quero mais saber de Deus, eu tenho medo de igreja, eu tenho medo das pessoas religiosas, eu quero distância disso aí. Então eu já estive nesse papel, sabe? E para eu vencer isso, para eu conseguir me reconectar quando eles voltar para ele, eu tive que, como eu sempre falo, bumbum na cadeira e Espírito Santo vem aqui me instruir. E ele veio, e eu tô aqui com você agora, transmitindo, né? O pouco que eu sei, todo dia eu tô aprendendo com você, com certeza é maravilhoso isso. Eu tenho sido alimentada e muitas pessoas aqui estão inscritas no canal, estão sempre acompanhando, têm sido alimentado, graças a Deus, né? Vamos orar então, porque a mensagem de hoje já foi fatal aí para o nosso coração, para nós nos reconectarmos com Deus. Se você está distante de Deus, eu quero orar por você agora. Não deixe de colocar aqui no chat ou nos comentários o seu pedido de oração. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, a Ti eu rendo graça porque o Senhor é maravilhoso, tudo que o Senhor faz. Eu louvo a Ti, Pai, porque sempre que nós oramos, o Senhor está pronto para nos ouvir. Eu peço nesse momento, ó Pai, que o Senhor visite essa pessoa que me ouve. Eu oro, seja por esse homem, seja por essa mulher, seja por esse adolescente. Eu oro para que a sua casa seja guardada pelo Senhor, a sua vida espiritual seja inundada pelo Espírito Santo de Deus. Se essa pessoa está fraca na fé, se essa pessoa está desesperançosa, desanimada, decepcionada, traumatizada, eu oro para que o Senhor venha com a sua paz, com a sua alegria, com o seu consolo para o coração dessa pessoa, para que o Senhor lhe dê maturidade para vencer essa fase difícil, lhe dê sabedoria, para que o Senhor seja o seu sustento no dia mau, o Senhor segure nas mãos dessa pessoa.
Eu oro, ó Pai, para que a palavra dessa manhã sobre lei, a lei de Deus no nosso coração, como disse Davi, escondi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Que essa pessoa tenha força de estudar a Bíblia, não só de ler, mas de ler, entender, discernir, meditar, Senhor. Porque está escrito que nós devemos meditar na tua lei. Em nome de Jesus, que essa pessoa tenha força de fazer o seu devocional pessoal, individual, com a graça e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, para que ela cresça, amadureça, evolua no mundo espiritual, nas coisas do reino, e também no campo emocional, aprendendo a cada dia mais com o Senhor. Nos dá aí, Senhor, um dia abençoado, debaixo da tua direção, da tua bênção, da tua proteção. Em nome de Jesus, livra a nossa casa, nossa família, nossos filhos. Em nome de Jesus, responde a nossa oração, apresenta todos quantos têm um pedido de oração especial, que o Senhor entre com providência nesse momento, respondendo a cada um conforme suas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo a sua vida nesse dia, no nome de Jesus. E se essa palavra falou com você, comenta aqui embaixo o que mais chamou a sua atenção. E se você vai realmente, a partir de agora, se esforçar para esconder a palavra de Deus no seu coração. Tá bom? Espero você aqui amanhã, para nós estarmos concluindo essa semana maravilhosa, falando sobre esse assunto especial. É muito rico, né? Esse assunto de ordem, organização e zelo. Espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã.